Estimados ouvintes e caros telespectadores do Conexão Potiguar, estimado Evandro, é com grande preocupação que venho aqui comentar hoje um fato que ocupou as manchetes dos noticiários e que se trata da aprovação na última terça-feira do PL 490, também conhecido como PL do Marco Temporal, pela Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou por 283 votos contra 155 votos contrários. Registre-se que o PL foi apoiado pela bancada ruralista e contou com o estímulo do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Mas registre-se também que o governo Lula orientou seus liderados a votarem contra o citado projeto de lei. Para quem não sabe, o marco temporal ele é um mecanismo que limita o reconhecimento dos territórios dos povos originários, de modo que não serão consideradas as áreas indígenas que não estavam demarcadas e ou na posse dos povos originários até 5 de outubro de 1988, ou seja, até a data da Constituição. Em suma, as terras indígenas passíveis de demarcação serão somente aquelas que os indígenas ocupavam na época da promulgação da Constituição Federal. E o mais intrigante, o mais surreal, é que essa alteração vem sendo construída, vem sendo promovida pelo Parlamento por meio de um projeto de uma lei ordinária e não por meio de uma emenda constitucional. Então, a votação ela foi colocada em pauta pelo presidente Arthur Lira após o Supremo marcar o julgamento da questão para o dia 7 de junho, ocasião em que o Supremo vai dizer se esse marco temporal é constitucional ou não, né? E há uma grande expectativa. O que mais inquieta nesse projeto legislativo do marco temporal é que nele há a previsão de que é cabível à União reaver territórios já demarcados em razão da alteração de traços culturais de comunidades ou pelo advento de outros fatores que a lei considera como relevantes, né? Outro trecho preocupante do citado projeto de lei que foi aprovado é o que diz expressamente que será nula a demarcação que não atender aos preceitos estabelecidos na lei, né? Então, essa possibilidade de anulação causa uma enorme insegurança jurídica para os indígenas e para a sociedade. Em tese, os povos indígenas que ocupam áreas homologadas e ainda não demarcadas, né, poderão, em tese, ser despejados, serem expulsos da terra. Haja vista que as mesmas ainda estão pendentes de demarcação. Por fim, esse projeto de lei ele vai permitir a exploração de recursos naturais e a realização de empreendimentos nas áreas indígenas sem qualquer prévia consulta a esses povos originários. Sob esse aspecto, é importante destacar-se que o Brasil ratificou a Convenção 169 no seu artigo 6º, Convenção 169 da OIT, prevê que os governos devem consultar os povos interessados através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetar esses povos originários. Bom, o que se tem é que a medida adotada pela Câmara dos Deputados está a violar diretamente a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre os povos indígenas e tribais. Registre-se que a Organização Internacional do Trabalho, ao reconhecer a justa aspiração dos povos originários de viverem conforme a sua cultura, conforme as suas tradições, conforme os meios de sua subsistência econômica, essa convenção diz expressamente, por meio do seu artigo 2º, que os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação desses povos originários, que são diretamente interessados, desenvolver
uma ação coordenada, uma ação sistemática com vista a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. Bom, e garantir a integridade da cultura dos povos originários significa, sobretudo, assegurar o acesso dos povos indígenas às suas terras. Registre-se que em nenhum momento a nossa Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os grileiros que turbaram, que solaparam ilicitamente a posse dos territórios dos povos originários, eles seriam reconhecidos como proprietários dessas áreas. Como se não bastasse o déficit histórico do Estado brasileiro para com os seus povos originários, como se não bastasse a violência recorrente do colonizador, como se não bastasse o genocídio e a dizimação quase total de algumas nações de povos originários, como se não bastasse a violência contra as lideranças indígenas, surge agora esse PL que nada mais é do que uma grave violência contra os povos originários, abrindo espaço para os garimpeiros, para os grileiros, enfim, para todos aqueles que enxergam, nesse PL uma oportunidade histórica para continuar a expoliar os territórios do controle dos povos originários. A lição que fica é que cabe ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, a defesa da Constituição Federal de 1988. A bancada ruralista já anda a dizer que o Supremo está a legislar, ou está querendo legislar, esquecendo-se que a missão da mais alta Corte de Justiça do país é justamente preservar a Constituição Federal e fazer cumprir as convenções que o país se comprometeu a observar, a exemplo da Convenção 169 da OIT. É, enfim, isso que esperamos. A última resistência que resta de imediato é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Até lá.